Olá, galera, bom dia. Estamos aqui para fazer mais um estudo da Palavra de Deus, né? Mais um vídeo aqui falando da Bíblia, né? E hoje nós vamos falar sobre a quinta trombeta, né? O que é que significa a quinta trombeta? Hoje é domingo, né? 6, não, melhor, 8, né? Hoje é 8 de junho, né? De 2025, repetindo, 8 de junho de 2025, domingo, 7h48 da manhã, beleza? Vai ficar gravado aqui, mas lá quando eu botar o vídeo no YouTube vai ficar gravado lá em que dia foi que eu botei o vídeo no YouTube, beleza? Mas já tô falando aqui qual é o dia que nós tá. Beleza, vamos lá agora falar sobre o que é a quinta trombeta, né? Eu vou tentar interpretar aqui, tem muitas interpretações, eu vou dar a minha interpretação de acordo com o que eu acredito, né, que seja, beleza? Então, vamos aqui olhar aqui o que é que fala aqui o capítulo 9, né, que é a quinta trombeta do Apocalipse. Se vocês quiserem ler, né, eu estou aqui no Apocalipse 9, capítulo 9, verso 1, diz assim: E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Eu vou ler o verso aqui, capítulo 9 até o verso 12, tá? E depois eu vou tentar interpretar o que é para vocês aqui, tá beleza? Vamos lá. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado o poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhe permitido que não o matasse, mas que por 5 meses o atormentasse. O seu tormento era semelhante ao tormento dos escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E depois, ou melhor, e os aspectos, né, os aspectos do gafanhoto era semelhante aos de cavalo aparelhado para a guerra, e sobre as suas cabeças havia uma coroa, como coroas, né, semelhante a ouro, e o seu rosto era como o rosto de homens, e tinha cabelos como cabelos de mulher, e seus dentes eram como era como os de leão, e tinha couraças como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. Tinha a cauda semelhante aos de escorpiões e aguilhões na cauda, e o seu poder, né, era para danificar o homem por 5 meses. Tinha sobre si o rei do anjo do abismo, em hebreu era o seu nome, Abaddon, em grego Apolion. Passado já é um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ai. Muito bem, né, galera? Então João vê aqui, né, na visão dele, né, uma coisa que como uma estrela que cai do céu, né, e abre o poço do abismo, e do poço do abismo vem gafanhotos. Ele diz que esse gafanhoto é aparelhado de guerra, aparelhado para guerra, tem cauda como de escorpião, tem coroa na sua cabeça, né? E aí muitas pessoas dizem: o que é isso, mestre? Que negócio é esse? Muitas pessoas dizem, né, que isso é uma invasão extraterrestre, né? Muitas pessoas dizem isso, mas vamos ver se de fato é uma invasão extraterrestre, demoníaca, ou se tem uma explicação melhor para isso. Bom, eu vou dar a minha interpretação, beleza? Para mim, isso é um helicóptero de guerra. Como assim, mestre? Um helicóptero de guerra? Oxe, que é que um gafanhoto com coroa na sua cabeça e com rabo de escorpião e aparelhado para a guerra tem a ver com um helicóptero de guerra? Primeiro, né, que ele diz que é um gafanhoto, que o poder dele é para danificar o homem. Você já sabe que um gafanhoto, realmente, ele não danifica o homem. Ele danifica a verdura, né, e ele danifica a árvore, né? E esse gafanhoto, ele não danifica a árvore, ele só danifica o homem. Você sabe que não tem nenhum gafanhoto que é aparelhado para a guerra, né, tudo blindado de ferro, que é aparelhado para a guerra, e nem tem gafanhoto que tem o rabo de escorpião, e nem coroa na sua cabeça, e nem parece homem. Aí muitas pessoas dizem: não, isso é um extraterrestre demoníaco que vai vir aí, um ser extraterrestre satânico. Não, eu vou mostrar aqui para você uma imagem do helicóptero, e nós vamos comparar com o helicóptero com João, né, como ele não tinha, ele era do tempo antigo, ele não tinha o conhecimento tecnológico atual, né? Ele interpretou do jeito que ele viu, porque se você nunca conhece o helicóptero, se você não conhece o tecnológico atual, você vai interpretar do seu jeito. E João nunca tinha visto o helicóptero na vista dele lá naquele tempo, não tinha nada disso. A única maneira que ele tinha, né, de se locomover, de andar, era o cavalo. Então ele fala de maneira simbólica ali para identificar o helicóptero. Eu vou mostrar para você já já, peraí, viu? Vamos lá, vamos botar aqui o helicóptero, né? Bem, galera, aqui tá um helicóptero, né, de guerra, beleza?
Aí o que é que... Aí você vê já a aparência, né? Aí você vê que ele tem uma coroa, que é a hélice do helicóptero, né, que fala lá na Bíblia, que lembra muito. Tem o rabo como de escorpião, você vê que lembra assim o rabo do escorpião, ó. A cauda dele, ó, que tem a cauda do escorpião, como é. Tá vendo que lembra assim um pouco a cauda do escorpião, que é essa cauda, essa parte aqui arredondada e a parte que sobe ali para cima. Lembra assim um pouco como é? Do rabo do escorpião. Aí aqui você vê rosto como de homem, né, que é o próprio piloto, né, que está pilotando, né, o helicóptero. E você vê o formato, né, do helicóptero, que lembra assim um gafanhoto, né, uma ave, né, voando, né, um animal, né, de ferro. Aí você vê também aqui os dentes como do leão, que alguns helicópteros usam, né? Usa a imagem que nem os dentes do leão, tá vendo? O símbolo dos dentes do leão. Então você percebe que pode ser uma, né? É uma teoria, tá, galera? Não estou dizendo que realmente é um helicóptero, não. Pode ser também que seja seres extraterrestres, tá? Que essa teoria que seja seres extraterrestres demoníacos seja certo. Mas que lembra sim, né? Um helicóptero de guerra. E eles vão tormentar, né, o homem por 5 meses. Aí muitas pessoas dizem, e a parte lá que eles terão desejo de morrer e a morte fugirá deles, essas coisas. Eu acredito que isso pode ser alguma coisa que o helicóptero vai estar carregando durante os movimentos da guerra, né? Que vai lançar nas pessoas lá que vão estar participando da guerra lá, né? Vai atingir as pessoas e as pessoas vão ficar com alguma sintoma, né? Com alguma fumaça, alguma coisa, né? Que o helicóptero vai lançar, a substância tóxica que lembra a picada do escorpião, né? Que paralisa o ser humano, né? E essa coisa tóxica que o helicóptero vai lançar no ar, né? Na guerra, nas pessoas que vão estar participando lá, né? Eles vão ter desejo de morrer. Eles vão ficar de um jeito lá em cima de uma cama, né? Que vão querer morrer, que era melhor morrer para eles, era melhor morrer do que estar daquele jeito ali. Do tamanho sofrimento que vai causar essa coisa que o helicóptero vai lançar nas pessoas lá. Então você percebe sim que lembra assim um helicóptero, principalmente aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Como parece realmente um gafanhoto. Essa parte aqui, tá vendo que lembra assim uma parte que lembra de um gafanhoto, ó. Cabeça, a couraça dele e ele, né? E a couraça de ferro justamente porque o helicóptero é blindado, né? E o barulho do helicóptero, você já escutou um barulho do helicóptero, né? Aquele barulho que é como cavalos aparelhados para a guerra, né? Faz um barulho, realmente um helicóptero faz um barulho gigantesco. Imagina muitos helicópteros juntos, né? Uns 10 helicópteros, 20, 30 helicópteros, um chama de helicóptero. Você imagina o barulho disso, uma zoada tremenda. Então você realmente vê que pode ser que seja assim um maquinário de guerra. E João tá vendo ali o barulho das asas, tudo. Tá? E a coroa, né, que ele tem na cabeça, que lembra assim uma coroa, né? É a hélice do helicóptero, olha pra aí, ó. Como parece realmente uma coroa, tá vendo? O rosto de homem é que é o piloto, né? O piloto aqui, ó. Que tá pilotando o helicóptero ali. O capacete na coroa pode ser o capacete que ele tá vendo, né? Do piloto. É que lembra assim a coroa, né? Também. E a hélice do helicóptero, né? Do gafanhoto aí. Ele tá vendo? Então, se isso for mesmo, depois nós vai ler o continuar, né? Que é a sexta trombeta. Nós vai continuar para nós ver o que é aquilo, que pode ser aquilo. Se isso estiver correto mesmo, então você já percebe que nós já estamos perto. Se for realmente um helicóptero de guerra, então ele está narrando a Terceira Guerra Mundial aqui, o decorrer da Terceira Guerra Mundial na quinta trombeta, tá bom? Então vamos olhar aqui a sexta trombeta aqui e vamos ver o que é que significa isso, o que pode ser isso. E aí o verso 13, né, do capítulo 9 diz assim: E tocou o sexto anjo a trombeta e ouviu uma voz que vinha dos 4 pontos do altar de ouro que estava diante de Deus, né? Os quais dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que e tinha a trombeta, solta os 4 anjos que tinha preso junto ao grande rei Eufraste, né? Ele manda soltar os 4 anjos que está preso junto ao rei Eufraste. Eu já vou explicar como que é que significa isso no meu ver. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matar a terça parte dos homens, né? E o número do exército dos cavaleiros era de 200 milhões. E eu vi o número deles, e assim. O número dele, né? E assim vi o cavalo nesta visão, e os que sobre ele cavalgavam tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. E foi esta. E por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante à serpente e tem cabeças, e
e com ela danificam. E outros homens que não foram mortos por esta praga não se arrependeram das obras das suas mãos para não adorar o demônio e os ídolos de ouro, de prata, de bronze e de pedra, de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrepender dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas homicídios. Bom, aí aqui no verso 13, né, do Apocalipse, é a sexta trombeta, né, que é o outro ai da Bíblia. E nessa visão, né, Deus manda soltar 4 anjos que estão presos junto ao Eufrates, né, que muita gente interpreta também como sendo demônios, que vai ser liberado. Bom, realmente. É demônios, né, aqui também, como eu já falei para vocês, que aqui tem um anjo do abismo também, é um demônio, realmente. Só que isso não é realmente um exército de demônios literal que vai se erguer, não, galera. Que esses 200 milhões de cavalos aí, que está dizendo, é realmente demônio, não. No meu ver, isso é a Terceira Guerra Mundial. E quem está guiando os cavaleiros, ou melhor, quem está guiando a Terceira Guerra Mundial é os demônios. Porque quando Deus manda soltar os demônios, entre aspas, né, porque os demônios já estão soltos, só que eles não têm autoridade ainda para agir com tanta intensidade como vai ter durante esse período aí. Porque Deus vai dar autoridade, né, vai deixar, né, os demônios agir com toda a força na raça humana. Aí as pessoas que não tiverem o selo de Deus, né, que não tiver a fé em Deus, realmente vai passar por um mau bocado, porque o demônio vai tentar muito e vai causar a Terceira Guerra Mundial. Você já está vendo que o presidente dos Estados Unidos, né, Donald Trump, está chamando Vladimir Putin, o presidente da Rússia, de louco, que ele está louco. Não é louco, é o demônio que está conduzindo a Terceira Guerra Mundial. E o nome do anjo, como você já viu aí, é Abaddon. Se essa teoria, como eu estou falando, se os gafanhotos é os helicópteros de guerra. Então João aqui ele está narrando já a Terceira Guerra Mundial, que vai matar uma terça parte dos homens. E se você vê o filme do Exterminador do Futuro, né, lá mostra, né, que após o primeiro, o Exterminador do Futuro, o primeiro, o segundo e o terceiro. Só esses 3 filmes aí você precisa assistir. Se você quiser assistir no YouTube, tem. Você bota o Exterminador do Futuro, aí você assiste o primeiro, o Exterminador, o segundo, né, que é o juízo final, o julgamento final, e o terceiro filme do Exterminador do Futuro. E você vai ver lá que que no filme diz, né, que 3 bilhões de pessoas morrem, né, após o bombardeio nuclear, né? E é justamente aqui o que fala, né, que o quinto anjo toca a trombeta e viu a estrela que do céu caiu, né, que isso é simbólico para mim pode ser uma bomba nuclear, né, que cai e abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, né? E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Então você percebe, se você pesquisar, eu vou botar até aqui para você ver. Aí aqui, ó. Sim, uma explosão nuclear pode causar um escurecida do sol e do ar através do efeito do inverno nuclear. A explosão joga grande quantidade de poeira e fuligem de matéria radioativa na atmosfera e bloqueando a luz solar e causando queda de temperatura. Além disso, a explosão pode destruir a camada de ozônio, permitindo que mais radiação ultravioleta nociva chegue à superfície, agravando o efeito de escurecimento. Né? Então você percebe que sim, né, há condições de ser sim uma bomba nuclear, uma guerra nuclear, que vai causar o escurecimento do Sol e o ar, como eu estou falando para você, que é o AI. E se você diz que uma terça parte, né, da raça humana, né, vai morrer, né? Vamos olhar aqui. Aí você vê aqui, né, que em 2023 a população do mundo era de 8,62 bilhões de pessoas em 2023. Já estava passando dos 8 bilhões. Aí se você pega, vamos arredondar para 8 bilhões, né? Se você pegar 8 bilhões e perguntar quanto é uma terça parte, né? Deixa eu ver se é a terça parte mesmo, né? Deixa eu ver aqui quantas pessoas aqui vai morrer. Foram os outros 4 anos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês, né? A fim de matar a terça parte. É a terça parte dos homens. Mas se você botar quanto é a terça no Google. Pronto, aí você vê aqui que a terça parte de 8 bilhões, que é mais ou menos da população do mundo, é 2,66 bilhão de pessoas. Ou seja, mais ou menos, né? Quase que no Exterminador do Futuro coloca, né? Que é 3 bilhões de pessoas, aproximadamente, pode ser, vamos arredondar para 3 bilhões de pessoas, que nem no Exterminador do Futuro mostra. Pois o bombardeio nuclear. E você percebe que é 3 bilhões de pessoas, aproximadamente, né? De 8 bilhões, né, 2,67, vamos arredondar para 3 bilhões, que vão morrer após a guerra nuclear. Então você percebe que os Estados Unidos, né? Não consegue parar a guerra da Rússia, não consegue parar a Rússia, e isso está evoluindo cada vez mais. E pode ser que, além Olha, então, aqui diz: e havendo aberto o segundo selo, ouviu-se o segundo animal dizendo: vem e vê, que é no Apocalipse 6, o verso 3, né? E saiu outro cavalo, né, que é o vermelho,
que é cor de sangue, né? Lembra sangue, e os que estavam sentados sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi lhe dado uma grande espada, que essa grande espada é uma grande guerra, em outras palavras, tá? Então, aqui no capítulo 6 do Apocalipse já fala, né, que é a guerra mundial. E aqui no capítulo 9 do Apocalipse já pode ser os equipamentos que vai ser usado na Terceira Guerra Mundial, que é a arma nuclear, né, que escurece o Sol e o ar, que pode ser, no meu ponto de vista, eu não estou dizendo que é uma possibilidade, pode ser que seja asteroide, pode ser que seja outra coisa, né, que caia, um asteroide caia e abra um portal, né, abra uma cratera no chão, e aí libere seres, né, que estão embaixo da Terra, não sei. Mas para mim é mais plausível de ser a Terceira Guerra Mundial nuclear, que vai matar quase a metade da população, aproximadamente. 3 bilhões de pessoas, quase a metade. E o gafanhoto pode ser sim, como eu já mostrei para você, um símbolo do helicóptero, porque João não conhecia, né, isso. E aqui também, no decorrer aqui, pode ser um tanque de guerra, porque de corpo e fogo, né. E eu vou botar aqui a imagem para vocês aqui do tanque de guerra. Ele diz que tem uma tromba, que tem uma serpente, né, na frente que atira fogo, que solta fogo, fumaça e enxofre. Olha, nada mais é de que ele é blindado também, né? Todo de ferro, um tanque de guerra. Tá vendo aqui? Tem a tromba na frente, que lembra o que tá falando aqui um pouco aqui, ó. Aqui, ó. E sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. E por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens. Isto é, pelo fogo, pela fumaça, e pelo enxofre que saía das suas bocas. Porque o poder do cavalo está na sua boca e na sua cauda, tá vendo? Então, ele deu um cavalo, mas como eu já falei para vocês, esse cavalo era o símbolo que era usado no tempo de João para descrever a maneira de locomover, de se movimentar, que no tempo de João não tinha. A maneira de se movimentar era através de um cavalo, mas só que nós sabemos aqui pelo símbolo, que pela sua boca, que sai fogo, fumaça. Então, ele é aquele serpente, né? Realmente lembra a serpente aqui, ó. Essa tromba, né, na frente, e é para onde sai o tiro, né? E é um tiro muito grande aí que sai, ó. Aí é outro tanque de guerra aqui, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Tromba aí na frente, ó. O cavalo. Aí ele vê isso aí, a pessoa montada em cima dele, e disse, é que ele fosse um negócio de transporte. Tá vendo? Que pode ser sim os equipamentos da Terceira Guerra Mundial que ele vê, só que como ele não conhecia, ele interpreta do jeito dele. Beleza? Olha, blindagem relativa e alta velocidade. Potente tanque russo. Tá vendo? Aí, ó. Então pode ser que seja isso aí que João esteja vendo, que viu, né? Só que ele não tinha isso, não. Como foi também a vara lá, vocês sabem, né? A picada, ele fala o arco, né? Porque no tempo ele não tinha isso, ele interpreta do jeito dele. Beleza? Então vamos olhar aqui Pedro também. Aí aqui eu vou ler Pedro, né? O segundo Pedro, a segunda carta de Pedro, né? O capítulo 3, que fala a vinda do Senhor e seu significado, né? Dependendo de algumas traduções. Vamos lá. Aí ele diz, amados, esta agora é a segunda epístola, a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças o vossa mente e clareza, para que vós recordai da palavra que anteriormente foi dita pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelo vosso apóstolo. Tendo em conta, antes de tudo isso, que nos últimos dias, né? Nos últimos dias virão escarnecedores com seus escândios, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Aí, porque deliberadamente esquece que... Eita, meu Deus do céu. Porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus bem como terra, o qual surgiu das águas, através das águas, pela palavra de Deus, e pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em águas, né? Ele está falando do dilúvio que aconteceu lá atrás. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, tem sido tesourada para o fogo. Ora, os céus que agora existem, da mesma palavra, tem sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor o dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Aqui está falando sobre a destruição, né, do mundo, que vai ser agora pelo fogo, né, e não mais como foi por água, né, como foi antigamente. E também está falando da volta de Jesus, né, que muitos andariam segundo a sua própria
paixões, ele diz, cadê a volta de Jesus, não sei o que, desde quando os nossos pais morreram, tá tudo igual, não sei o que, cadê isso, Jesus não vem mais não sei o que, tá falando isso. Ele diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como dias, que ele está falando justamente do período que Jesus vem, que é depois de 6.000 anos, né? Depois que Adão pecou, 6.000 anos depois, Jesus volta. Aí o que é que vai acontecer quando se completar 6.000 anos depois que Jesus volta? Vamos lá. Aí ele diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julga demorada. Pelo contrário, ele é longano para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aí ele diz, né? Ele diz, o Senhor não demora, ele não está demorando, ele está querendo que as pessoas cheguem ao arrependimento, o máximo de pessoas que der, que todo mundo venha a se arrepender é melhor ainda. Aí ele diz, mas virá, né, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, ladrão de surpresa, né, que ninguém vai ser menos esperar, chega o momento. O dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, grande estrondo, presta atenção, e os elementos se desfarão, abrasados, ó, ou queimados, né? A terra e as obras que nela há serão atingidas, presta atenção. Ó, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia do Deus, por causa do qual os céus incendiados, presta atenção, os céus incendiados, ó, serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, quais habitais a justiça. Então vamos ter calma aqui, vamos com calma. Ele diz, né, que o céu vai passar com grande estrondo e a terra vai ser atingida pelo fogo. O que será isso? Será que é uma bomba nuclear? Né? Porque um grande estrondo pode ser uma bomba nuclear. Será que não é isso? Será que é o Sol também mandando uma erupção solar gigantesca para a Terra, que nem mostra o filme Presságio? Se você não assistiu o filme Presságio também, eu recomendo que você assista, é um ótimo filme. Então é um dos dois. Ou é uma bomba nuclear que vai ser detonada, a guerra nuclear que realmente causa um grande estrondo, né? Se você já pegar aquela bomba de São João, que é soltada ali de R$1, de R$2, você já vê que já dá uma explosão grande. Imagina uma bomba nuclear, uma guerra nuclear onde as bombas são capazes de destruir um estado, né? Então, é das duas uma, ou é uma guerra nuclear ou é a erupção solar, né, que vai barrer a atmosfera da Terra. Um dos dois é. Beleza? Então 2026, 2027, eu já falei para vocês que se completa 6.000 anos aí, em 2027. Então 2027 nós vai saber muita coisa realmente, o que é que vai acontecer aqui nesse planeta, beleza? Bom, né, eu não sei se tem mais alguma coisa para falar ou se só é isso mesmo, beleza? Eu recomendo que vocês assistam o filme do Exterminador do Futuro de 1 ao 3, beleza? Os 3 filmes do Exterminador, os 3 primeiros filmes somente. O Exterminador do Futuro 1, o primeiro. No YouTube você acha, se você não quiser assistir no YouTube, você bota um aplicativo de filme e você encontra nos aplicativos de filme, que é melhor ainda. Tá bom? Aí você, depois que você assistir o Exterminador do Futuro 1, você assiste o Exterminador do Futuro 2. Depois que você terminar de assistir o Exterminador do Futuro 2, você assiste o Exterminador do Futuro 3, beleza? Que ali vai explicar muita coisa sobre a guerra nuclear, sobre a guerra e as datas também. Principalmente ali no momento que ele está na delegacia ali dando depoimento, né? O cara lá. E ele fala muita coisa ali. E também no Exterminador do Futuro 2 também, fala muita coisa ali a respeito disso, beleza? O ano de 2027, fala ali, 2029, então preste muita atenção nesses filmes aí, beleza? Que a elite sabe já o que vem pela frente, já desde lá de trás, beleza? E a gente colocaram no filme, como eu já falei pra vocês, os filmes não é só entretenimento, muitos filmes eles revelam o futuro, tá certo? Então é isso, né? Pode ser ali que o AI ali seja a guerra nuclear em andamento, né? Que vai ocorrer, e que as pessoas vão estar, esses demônios aí que são soltos, é simbólico, né? Assim, simbólico no sentido de Deus permitir que ele haja com mais autoridade na Terra, né, e acabe pegando as pessoas. Por isso que você está vendo muitas pessoas aí atormentadas, né, pessoas perturbadas, pessoas parecem que estão malucas, né? Então você já está vendo que isso já é o demônio já agindo com mais frequência. Eu mesmo, eu consigo escutar os espíritos, né, se movimentando, fazendo mal aí, eu consigo escutar ele. Aí muitas pessoas dizem, você está conversando besteira, mestre? E onde é que demônio não está fazendo nada? Não sei o que, isso é os seres humanos mesmo, que é ruim, não sei o que. É, realmente, seres humanos não são bons não, mas que tem demônio envolvido, que eu consigo escutar quando o demônio, às vezes o demônio está envolvido, principalmente aqui na minha cidade onde eu estou, que eu vejo, eu escuto, pode ter certeza que é o demônio também, e principalmente o Putin lá, que até o presidente dos Estados Unidos disse que ele estava louco, então você acha que não tem algum demônio envolvido, que realmente o demônio do abismo lá, o Abaddon, não está influenciando tudo isso aí, é eles que estão conduzindo a Terceira Guerra Mundial, eles vão conduzir a Terceira Guerra Mundial, nuclear o bagulho.
Você acha que um ser humano normal iria usar uma guerra nuclear? Porque uma guerra nuclear, ninguém vê uma guerra nuclear não, meu parceiro. Acaba com tudo. Então, isso não tem nada a ver com ganho de território, com isso, com aquilo. Nada disso. É o próprio demônio que vai agir para tentar extinguir a raça humana da Terra. Não é só isso. Tem o Cavaleiro Vermelho lá, que ele tira a paz da Terra lá. Tá dando para entender lá do segundo selo, lá do Apocalipse. Aquele, cavalo, aquele ser que está em cima do cavalo é um demônio, né? Que é ele que está tirando a paz da Terra. E ele que está botando terror em todo mundo aí. As pessoas tudo perturbadas, tudo maluco, tudo doido. E a pessoa, não sei o que, não sei humano, que é doido mesmo, não sei o que. Então, quando é que um ser humano em sã consciência ia usar uma guerra nuclear? Me diga aí, ninguém usa uma guerra nuclear não, porque sabe que se usar uma guerra nuclear, ninguém a população fica a ponto de se extinguir da Terra, meu parceiro. Só você pesquisar aí no Google depois, guerra nuclear pode levar à extinção da raça humana. Então como é que é o ser humano, por si só, que está querendo uma guerra nuclear? Não é, é o demônio que está agindo aí para fazer a guerra nuclear rolar. Beleza? E é isso que está sendo revelado aí, por isso que é o AI, né? Espiritualmente falando, é claro, né? Não é os demônios, que nem eu digo que vai vir os demônios lá, os 200 milhões de anjos vêm do abismo. É o demônio não, tá? Literalmente, é os exércitos, que esses 200 milhões aí, é os exércitos das pessoas mesmo que vai estar sendo influenciadas pelo demônio para agir, fazer a terceira guerra. Mas as pessoas normal usando os equipamentos de guerra, tanque de guerra, helicóptero de guerra, bomba nuclear, isso aí. É isso que vão ver aí. E por isso que é de grande estrondo aqui no Pedro também, aqui fala, né? Que pode ser a guerra nuclear que vai acabar com um planeta aqui, e Jesus tem que voltar aí depois disso. E você já percebe que isso já é a quinta e a sexta trombeta, e na sétima Jesus já volta. Então, a grande tribulação já pode ser realmente a guerra nuclear, como eu estou pensando. É uma possibilidade, não estou dizendo que é isso. Pode ser que seja demônio mesmo, esses cavaleiros sejam o demônio mesmo, vai saber. Mas para mim não é não. Para mim é simbólico, porque João não conhecia, e essas coisas que tem hoje em dia, ele tenta falar do jeito que ele conhece ali, do jeito que ele entende, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Estuda a Bíblia, se você tem uma Bíblia, guarde ela, estude ela, guarde ela direitinho. Beleza? Então é isso aí, fiquem todos com Deus. O povo está ficando tudo maluco, vocês já estão percebendo que o povo está ficando tudo louco, né? Tudo agressivo, tudo estranho aí. Então isso já é uma chance de já ser os anjos já do demônio já dando autoridade, Deus deixando eles agir com mais intensidade na raça humana para causar tirar a paz do mundo e a guerra nuclear total rolar no meio do mundo. Em 2026, 2027, isso vai acontecer. E Putin está fora de controle. Já foi dito. Ele vai botar tudo que tiver, vai botar o arsenal nuclear todo para cima. Beleza? Então, aguarda aí, que pode ser isso aí, que nós já estamos vivendo no momento final da história. Pode ser que seja a guerra nuclear, é a grande tribulação que Jesus fala lá em Mateus 24, beleza? Então é isso, fiquem todos com Deus, curta, comente e compartilhe. Vamos ver o que, é que vai acontecer em 2026 ou 2027, beleza? Fui!